Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador acompanha imagens da faixa de Gaza, que infelizmente vem sendo fruto dessa guerra entre Israel e a Palestina. São imagens que o telespectador acompanha dos bombardeios dos dois lados, seja do lado de Israel, seja do lado dos palestinos. De qualquer forma, quem paga o preço é a população palestina, são os israelenses, em função da intransigência. Aí o telespectador acompanha a imagem de uma criança atingida nesse bombardeio em função da tirania desses desgovernos que, infelizmente, ao invés de buscar a paz, o diálogo, mas acaba se enveredando pelo caminho da guerra. É importante explicitar ao telespectador que o grupo Hamas, considerado um grupo terrorista, venceu as eleições na Palestina. Esse grupo tomou conta, passou a ser o governo e ataca de maneira irresponsável Israel. Israel, por sua vez, que tem um poder de fogo bélico, um governo estruturado, um país de primeiro mundo, a sua resposta é muito forte em função a esses grupos terroristas. Mas, de qualquer forma, a população de Nova Friburgo pode fazer um paralelo. O que os palestinos estão passando vem também da irresponsabilidade do próprio povo ao escolher, numa eleição, um grupo terrorista. Um grupo que não tem estrutura, seja bélica, seja uma estrutura de governabilidade, de tecnologia, para enfrentar os israelenses. E de maneira irresponsável ficam jogando foguetes na capital de Israel, Tel Aviv. Agora estão alçando foguetes na cidade santa, que é Jerusalém, e não tem condições alguma de disputar, ou seja, de enfrentar o exército israelense. E o que acontece? Israel, para se defender, começa a bombardear esse governo terrorista, que é o governo Hamas, que se esconde covardemente em casas de civis, e quem paga o pato é a própria população. Mas tudo por causa de irresponsabilidade, fanatismo na hora de votar. Votaram no governo terrorista. Esse governo terrorista que não tem compromisso com o povo, não tem compromisso com os direitos humanos, começa a instigar, jogando bombas em cima de Israel. Mas uma bomba desse grupo Hamas em Israel equivale a um cabeção de dedo, ou seja, não consegue fazer nada, é uma bombinha de nada. Só que o governo israelense tem tecnologia de primeiro mundo, é um país avançadíssimo, com um poder bélico fantástico, acaba quase massacrando os palestinos, mas tudo por culpa de um governo tirano e irresponsável. Se não tem condições de lutar em pé e igualdade com Israel, tem que buscar o diálogo, a diplomacia, e não ficar instigando um outro país, jogando bombas, que sabe que depois quem vai pagar o pato é a população, são as nossas crianças. E aí o telespectador acompanha essas imagens de guerra, essas imagens tristes, falta de bom senso, que a gente espera que um dia isso acabe. Aí o telespectador tem as imagens de todo o sofrimento da população, desse clima de guerra. É bom lembrar que na época o governo Lula teve um problema com o governo da Bolívia, Evo Morales, em função da Petrobras, que algumas empresas da Petrobras no país foi confiscada pelo governo. E nisso falava-se até de um conflito militar. E o presidente Lula, sabiamente na época, disse que não, vamos tentar o diálogo. E nisso o diálogo permaneceu e a paz se encontra até hoje na América do Sul. O Brasil, que é o grande gigante, vamos dizer assim, econômico da América do Sul,
é um exemplo de paz para o mundo. Então deve-se buscar sim a paz. Agora, infelizmente, esse grupo Hamas não tem qualquer condições de estar à frente de um governo a fim de administrar um país. Na verdade, ao invés de buscar o diálogo, de buscar o consenso, mas infelizmente eles preferem seguir o caminho do terrorismo. Aí mais imagens de pessoas sofrendo, de pessoas machucadas, tudo por irresponsabilidade da própria população que vota terrorista. E a gente espera que esse grupo Hamas, que já cerca de 2 anos passados foi atacado em função de praticar a mesma insanidade, ficar jogando foguete. Israel fez uma bateria, um ataque na faixa de Gaza, o povo sofreu bastante e eles recuaram. E agora começam novamente a instigar Israel, sabendo que não tem qualquer condições de embate com Israel. Então a gente torce que a cidade sagrada fique intacta, Israel e a Palestina possam de fato chegar a um consenso, a paz, que o Egito, que tem um papel fundamental na diplomacia entre os dois países, ainda que não seja reconhecido ainda pela ONU, a Palestina, mas é considerado um Estado sem território, que a paz possa chegar. Porque, na verdade, o Egito, o fundamento religioso do Hamas, tem a base no Egito. E o Egito tem relação comercial muito forte com Israel. Então, do ponto de vista comercial, o Egito se relaciona bem com Israel. Do ponto de vista religioso, ele se relaciona bem com o Hamas. Então é o país-chave para que se possa tentar chegar à paz dos dois lados. Porque, infelizmente, o povo palestino, o povo israelense continuam sofrendo em função da irresponsabilidade de desgovernantes, que ao invés de buscar a paz, o diálogo, buscar a tranquilidade, prefere o embate. A fim de falar de política internacional, o Brasil foi pressionado pelo governo americano, pela ONU, para abandonar a questão do enriquecimento de urânio para fins bélicos, para fins de guerra. E aí o Brasil incutiu na Constituição e abandonou essa questão de enriquecimento de urânio para fins de guerra. Você vê a paz que o Brasil está vivendo, o crescimento que o Brasil está vivendo. Então se buscou o caminho da paz, do diálogo. Imagine se começasse a peitar a ONU, as grandes potências. A gente seria completamente isolado por essa gente. Então, muitas das vezes é melhor saber recuar, buscar o diálogo, buscar o consenso e assim trilhar o caminho do crescimento econômico e da paz. Porque a paz não tem preço. Tem o Irã, que insiste com a questão de enriquecimento de urânio, vai acabar tendo grandes problemas. O governante sendo deposto, isso acaba virando uma anarquia total. Então, a gente espera bom senso da Palestina, bom senso de Israel, bom senso do Irã, e que Deus possa ajudar esses povos para que eles encontrem o caminho da paz. Lembramos então ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.